Bem, nós voltamos com Roda Viva, que entrevista essa noite Lucinha Araújo, presidente da Sociedade Viva Cazuza e que está lançando também o livro Só as Mães São Felizes, o depoimento à jornalista Regina Echeverria. Você vai estar lançando esse livro em São Paulo essa semana, é isso, Lucinha? Quarta-feira, Quarta-feira. a partir de 7h30 na Livraria Ática. Na Ática, então, o lançamento do livro aqui em São Paulo. Se você quiser fazer as suas perguntas aqui para a Lucinha, use o nosso telefone 252-6525, 011-252-6525. Se você preferir o fax, 874-3454, 874-3454, o código em São Paulo é 011. E nosso endereço na internet é rodaviva@tvcultura.com.br, rodaviva@tvcultura.com.br. Lucinha, a Elaine Cristina Bernardini, que é psicóloga de Guarulhos, mandou aqui um e-mail perguntando para você o que você aconselharia a um pai quando ele descobre que seu filho está envolvido com drogas? Eu não dou conselho a ninguém. Eu não aconselho nem um cachorro na rua me seguir, quanto mais ter a pretensão de dar conselho para alguém. Infelizmente, ela vai ficar sem esse conselho, porque eu não aconselho para ninguém. E como você se comportou quando soube que o Cazuza usava drogas? Bom, primeira vez que eu vi maconha, eu joguei no vaso sanitário e puxei a válvula. Também isso está no livro, hein, gente? Ninguém vai comprar meu livro. Não, mas no livro tem uma riqueza de detalhes. O livro tem muito mais. E então, ele chegou em casa, eu vi que ele estava procurando alguma coisa e ele chegou para mim: mamãe, você viu um embrulho de jornal assim? Você vi, era maconha, eu cheirei. O Zeca até me goza que diz que maconha não se cheira. Mas se cheira assim, tem aquele cheiro de capim queimado, né? E aí eu falei: isso aí era maconha, eu joguei no vaso sanitário e puxei a válvula. E eu me preparando para fazer um sermão. E aí ele virou assim: mamãe, você está louca? Você não tem noção de dinheiro? Aquilo era maconha da melhor qualidade. Como é que você faz uma coisa dessa? Isso não só era só meu, era dos meus amigos também. Você ficava atrás dele com relação às drogas, ou drogas mais pesadas? Assim, não adianta nada, de preocupação, não adiantava nada. Porque ele com 18 anos já estava morando sozinho também, né? Ele foi trabalhar, morava sozinho. Então, meu controle era relativo. Agora, é como eu dizia a ele: vou pegar no teu pé enquanto eu for viva. Reza para eu morrer, então, que eu vou pegar no teu pé. Você escolheu esse título, Só as Mães São Felizes. Agora tem aquela coisa, mãe é parecer no paraíso, né? O que essa frase... essa frase engraçada. Aliás, essa frase é do Kerouac. Sobre ser mãe é padecer no paraíso. Pois é, então, tem uma coisa as muito mães são engraçada. felizes. Uma vez ele me mandou um buquê de rosas no Dia das Mães e colocou assim: ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração dos filhos. Então era muito engraçado. Isso era, que é uma música que o Caetano regravou, uma música antiga, né? O Caetano regravou, que o Vicente Celestino cantava. Esse título, Lucinha, tem a ver, é do Jack Kerouac, quer dizer, Só as Mães São Felizes, enfim. E o Jack Kerouac tinha uma relação com a mãe, que ele chamava de Memer, que era uma coisa absolutamente de completa veneração. A nossa não era, não. Pois Nossa não era doente, eu queria que você falasse. Normal. Não, a dele não era doente, era de completa veneração. Não, mas era no uma caso coisa eu não de me venerava. Ele sempre gostava voltava de mim, para casa, normal. assim. Não, imagina, ele gostava de mim e do João. Só que era de um modo diferente. O amor era o mesmo, entendeu? Entre nós três. Mas cada um de um jeito. Eu mais esculachado e o João mais sério. Mas o amor era igual. Que veneração. Deus me não queria que meu filho me venerasse, não. Você conseguiu superar aquela pergunta: aonde foi que eu errei? Olha, infelizmente, essa pergunta me acompanha até hoje. Eu não sei nem se eu errei, porque eu fui bem intencionada, mas agora, que alguma coisa eu devo ter errado. Assim, eu fiquei com a impressão do livro, posso estar errado, isso foi uma sensação de que você, você se atormenta mais do que deveria, porque é difícil controlar a alma de um artista, quer dizer, é difícil controlar a vida de um artista. Talvez você tivesse feito tudo que o caminho tivesse sido ao contrário, você refazendo tudo e falando: olha, se eu tivesse feito aquilo, e poderia dar um Cazuza outra vez. Mas isso vai ficar para sempre poderia dar um Cazuza outra vez, e você está dizendo: mas se eu fosse mais severa, se eu fosse mais rígida, se eu tivesse cobrado mais dele. Quer dizer, essa relação é uma relação sempre difícil por isso, porque não há uma regra, uma maneira. Você não acha que você não pensa assim, que há uma coisa no artista que é isso mesmo, quer dizer, correr riscos, verdade, eu custei enfrentar limites que os outros não enfrentam, quebrar, transgredir, né? Isso não seria muito a entender, mas depois que eu entendi, eu confesso que eu fui muito mais feliz, deixei de me atormentar, sabe, ele também, porque para ele também, coitado, devia ser uma coisa horrível, né? Porque ele transgredia, fazia tudo que ele queria, enfrentava a gente, mas também sofria. Ele gostava de nós. Que momento que você fala, depois que eu entendi, em que momento foi que você entendeu? Que momento da vida dele? Olha, eu imagino que foi assim, depois dos 18 anos.
Isso, ele já tinha se revelado como um artista ou você já tinha descoberto? Não era artista, foi muito antes. Foi muito antes. Já tinha se revelado como um grande aprontador. Parou de se angustiar, como artista, não. Qual foi a pergunta? O momento que você percebeu que ele era incontrolável, foi isso? Hein? O momento que você percebeu que ele era incontrolável? Quando eu vi que ele era incontrolável, eu resolvi me controlar e tentar controlá-lo, tentar entendê-lo, né? Não, porque é muito fácil a gente ficar meio num discurso moralista o cara usava drogas, fez isso. Ele tem um bom exemplo na história do Cazuza. Tal pergunta que eu te fiz antes. Eu queria que você falasse um pouco qual é o bom exemplo do Cazuza que há. Vários exemplos, imagina. Eu estava dizendo que é justamente o que eu quis contar no livro, que eu imagino que eu tenha atingido muita gente, foi esse lado legal dele. O Cazuza era uma pessoa de um caráter, como eu nunca mais vi ninguém, não conheço ninguém com um caráter tão reto quanto o dele. Sabe, uma vez ele me disse uma coisa comovente, ele disse: mamãe, depois que eu descobri que eu estava doente, eu nunca mais transei com ninguém. Não é nem com camisinha, nem sem camisinha, nunca mais transou com ninguém. O que é isso? Isso é caráter. É verdade. Não é? Ele me deu muitas lições, uma delas foi esse, de ter caráter acima de qualquer outra coisa. Então, uma pessoa super honesta, amigo dos amigos dele. Ele tinha esse lado de caráter muito forte. Então, acho que foi a grande revelação que eu tive com meu filho, além das outras todas, desse lado artístico dele. Porque ele sempre foi uma pessoa... Você que conheceu ele desde pequeno, ele foi uma pessoa diferente, ele era diferente, ele era especial. E muito corajoso. Muito corajoso, porque quantas crianças, quantos talentos aí não foram massacrados por uma mãe super protetora? E ele se rebelou e conseguiu ir adiante. É isso mesmo. Como é que foi o começo dele na música com o João? Quer dizer, o João, um cara todo poderoso na Som Livre, o filho começando na música. O João aceitou essa entrada do Cazuza no meio musical? Foi uma coisa difícil para os dois se relacionarem nessa escalada do Cazuza? Ou o João adorou isso? O João é muito escrupuloso. Eu acho até que ele está certo. Poxa, ele é presidente de uma gravadora. Apareceu o filho, filhinho do papai, que quer brincar de fazer um disco, né? Eu sofri preconceito e não gravei na Som Livre. Você imagina o Cazuza. E o Cazuza também tinha esse grilo, né? Ele era super grilo. Sabe que eu dei graças a Deus quando o Cazuza fez sucesso. Era tudo que eu queria, não é nem só pelo sucesso. Para ele poder superar isso, que ele dizia, eu não vou trabalhar em gravadora porque meu pai é tão bom no que ele faz que eu não vou superar ele nunca, eu quero trabalhar em outra coisa. Ele sempre dizia isso. Não quero, papai é o melhor, eu não quero isso. O João, quando viu ele cantando, viu logo, reconheceu o talento? Claro, ele está acostumado. Se ele reconheceu o talento. O Cazuza era de fato um artista, porque para muita gente foi uma surpresa, né? Eu já tinha pessoas visto. Conheciam ele e foi de um momento para outro o Cazuza virou... Ele já fazia poesia desde garoto. Eu sabia, porque a gente escutava aquela maquininha batendo de madrugada, depois ele jogava fora, eu ia lá, catava, desamassava e guardava numa pasta. Isso eu cansei de fazer. E eu dei o maior incentivo, e o João também. Mas gravar na gravadora do João, o João achou que sabe, era uma coisa você gravar teu filho, parecia forçação de barra, mas ao mesmo tempo você soltar seu filho, ele fazia sucesso em outra gravadora e parecia que você não tinha reconhecido o talento dentro de casa. E foram o Guto e o Ezequiel que foram lá e praticamente obrigaram o João a gravar. Eles provaram por A mais B que ele era bom. Tá? E o João tá bom, então eu vou dar uma chance. E gravaram o primeiro disco, que é um disco super mal gravado, um som que não é legal, mas que tem coisas assim inesquecíveis, né? Todo Amor que Eu Vejo Nessa Vida, Bilhetinho Azul, são assim, obras-primas. Mas acho que o fato de ser mal gravado também tem a ver com o espírito da época. Na época, aquele som de garagem, né? De rock, de garagem, isso é verdade. Você falou que ele, para você e para muita gente, ele foi o grande poeta dos anos 80. Como que você define essa geração, esses jovens dos anos 80? Qual é a marca dessa Eu hoje até vinha conversando no avião com o Miguel Falabella justamente sobre isso, que ele é dessa geração. E era isso, que foi uma geração imprensada, né? Essa geração dos anos 80 foi uma geração imprensada do AI-5, da ditadura. O Cazuza foi votar a primeira vez para presidente, ele já era grande, já devia ter mais de 25 anos. Então, eu achei que eles foram, então, se revelaram assim, na arte, né? O Cazuza nas letras que fazia, outros atores. Mas era uma coisa, você acha mais amarga ou mais resistente? Foi uma geração muito rica. Você vê que o produto, que nós temos até um deles aqui do lado, né? Não foi subproduto, não, foi um produto de alta qualidade. E, então, eu acho que foi uma geração muito rica, mas muito, muito sofrida, né? A revolução sexual.
Então foi uma coisa muito louca. Da minha geração para ele foi um salto assim que não foram 20 anos, foram 100 anos de diferença. Ô, Lucinha, o que revoltava mais o Cazuza? Porque naquela música Brasil Mostra Tua Cara, ele faz assim uma crítica feroz contra o Brasil, sobre política, enfim, a própria elite, a economia do país, enfim, tudo. O que ele falava assim, que revoltava mais ele olhando o Brasil de frente? Era hipocrisia? Ele sempre dizia que o Brasil tinha que tomar vergonha na cara. A frase que ele mais gostava de dizer, o Brasil precisa tomar vergonha nessa cara. E a hipocrisia, claro, aliás, continua tudo igual até hoje, né? Você acha que não mudou muita muito, coisa? Não deu para mudar muito. Ele precisava vir aí. Agora, eu achei que o Cazuza também, ele foi um vanguardista. Ele tem uma letra que se chama O Brasil Vai Ensinar o Mundo, que é uma super política, muito boa, que não fez o menor sucesso, porque foi quando ele já estava doente e tudo. E ele tem também a burguesia, que é o... Que é Bárbara. É Bárbara, ele diz que eu sou burguês, mas eu sou artista. Ele livrava a cara dele. Eu sou burguês, mas eu sou artista, que a burguesia fede. Lucinha, a Márcia Ribeiro, que é produtora, pergunta, a gente aprende mais com a vida ou com a morte? Essa pergunta é muito difícil de responder. Eu aprendi com a vida, mas foi a morte que me ensinou. Apesar de eu estar aqui viva, né? Por isso é que a gente só tem experiência depois de velha. Porque imagine eu jovem com a experiência que eu tenho hoje. Ainda bem, né? Porque você ser jovem, experiente, é até uma covardia com os velhos. Pelo menos você chega a essa idade e tem mais experiência que os jovens. Quando você falou da sua geração, quer dizer, você até já colocou aqui que se você não tivesse perdido um filho dessa maneira trágica que foi com a AIDS, você talvez não tivesse envolvida numa sociedade como Viva Cazuza. Você não acha que também existe uma coisa assim da própria geração, que foi muito da sua geração, das mulheres ficarem muito acomodadas e não se envolverem, quer dizer, você não se sente também um pouco assim, um objeto raro dentro da sua própria geração, já que você está envolvida nisso? Não, você sabe que eu nunca fui só dona de casa, esposa e mãe, para mim não está com nada, eu nunca fui assim. Eu sempre trabalhei, sempre ajudei nas despesas da casa, e já tive loja, eu sempre procurei alguma coisa para fazer, porque eu acho muito pouco agora você ficar em casa, dona de casa, esposa e mãe, não mas tá isso com já, nada. você já foi uma coisa meio rara na sua geração. Não, rara não digo, mas eu conheço muita gente da minha geração que foi assim. Mas envolvendo problemas sociais é muito pouco, não é, Lucinha? Você acha que tem que ter uma conscientização melhor, não? Acho. Da própria elite que está muito desligada? Na minha geração não tem mais jeito. Tem mais jeito. Mas essas que estão aí, acho que não estão assim, não. Porque a mulher reivindicou o lugar dela na sociedade, né? Claro que está pagando um preço. Está pagando um preço, mas eu acho que vale a pena. Vale a pena, sim. A igualdade. Eu não sou feminista, mas eu acho que vale a pena. No processo do livro, quer dizer, mesmo quando a gente se dispõe a contar tudo, a gente não consegue contar tudo. Aonde que entrou a tua autocensura, o superego? Falou, em que áreas você Olha, se eu te não disser conseguiu? que eu contei tudo, você não vai acreditar, mas eu contei tudo. Tudo que eu sei, né? Tem muita coisa que eu não sei. E eu soube muitas coisas através dos depoimentos que a gente colocou no livro. O seu, por exemplo, tinha coisas que eu não sabia. Com o depoimento que você deu do Ney, do Caetano, do Gil. Então, mas eu contei tudo, eu abri meu coração. Se há uma palavra que possa sintetizar o que é esse livro, é sinceridade. Já foi dito que a renda do livro... Ainda não disse. A renda do livro é toda para a Sociedade Viva Cazuza. E nós fizemos também, a editora nos deu um livro de edição de luxo, 300 exemplares, que a gente está vendendo mais caro, que tem um encarte de um CD do Cazuza inédito, e esse também vai ser inteiramente para a Sociedade Viva Cazuza. E que vai ser vendido nas noites de lançamento? Não é porque eu queira arrebentar a boca do balão, não, eu quero mesmo vender, porque a gente precisa disso, a gente vive disso, né? Lucinha, o Tavinho Paz queria escrever um livro chamado 2 ou 3 Coisas que eu sei sobre ele, que seria sobre o Cazuza, quando o Cazuza ainda estava vivo, e a família proibiu. E eu queria que você falasse por quê, o que aconteceu, o que o Tavinho contaria ali que vocês não gostariam que ele contasse. Olha, você sabe o que aconteceu? O Cazuza estava numa fase já, não digo terminal, mas já estava numa fase muito adiantada da doença, e ele foi lá, colheu depoimentos absurdos. O Cazuza estava sob efeito de vários remédios, que nem sempre ele estava bem, então ele tomou uns depoimentos que eu não achei que fossem legais serem divulgados, sabe? Pudesse até ser verdadeiros, mas nem tudo que é verdadeiro você pode divulgar, né? Sim. Então, eu não tenho nada contra, ele pode lançar o livro. Agora, o João queria que fosse sobre, nós tínhamos que ler esse livro, saber o que continha o livro, e ele se recusou a nos dar o livro para ler. A gente aí impediu, a menos que ele fale com um nome fictício. Ele pode fazer um outro livro com outro nome, mas usando o nome Cazuza, ele vai ter que submeter a nossa aprovação, não vou deixar sair. Ou então ele espera a gente morrer e lança. Você não chegou a ver nada? Você não chegou a ver nada desse livro? Não, eu vi inteiro.
Porque depois o João entrou em contato com ele e ele nos deu os originais do livro. Tinha resolvido não lançar mais. Você não gostou do que leu? Não, é um conteúdo, não dá nem consegui ler tudo, aliás. O Ezequiel leu todo, e o Bineco, na época, era vivo, leu também, ficaram todos chocados com o que tinha no livro, entendeu? Seria um livro de escândalo, eu não queria isso. Podia até ser a visão de um amigo, achei até legal o título, 2 ou 3 coisas que sei sobre ele, achei legal, mas não achei que merecia. Você considerava que o Tavinho fosse um amigo do Cazuza? Olha, você sabe que eu não sei. Não sei, amigo não teria feito isso. Não sei se ele foi amigo, não. Lucinha, você acha que passou por você em algum momento essa coisa que às vezes a mãe tem, que acha que é o ambiente, que acha que é a influência, que achava que eram os amigos? Você chegou a ter essa relação? Era só o que eu pensava. Durante um certo tempo só falava isso. Não é, Biel? Menos o Bial, né? Aí seus amigos não prestam. Aí ele me deu também outra lição, mais uma lição. Ele me disse, mamãe, ninguém presta. Eu não presto, você não presta, papai não presta, meus amigos não prestam. Então esquece, aceita as pessoas como elas são. Porque a gente sempre acha que são as pessoas que estão contaminando teu filho, quando na realidade pode ser até o contrário, né? Quem sabe se é o teu filho que está fazendo isso. Agora você, sim, porque o Cazuza, a gente conversou o pouco que eu conheci do Cazuza, ele era uma pessoa muito aberta, a porta da casa dele estava aberta, chegavam pessoas que ele conhecia, que ele não conhecia, ele recebia as pessoas dormiam lá, ficavam lá, saíam, quer dizer, ele tinha realmente isso que você disse, se ele estivesse na mesa de um bar, quem viesse sentava. Mas ele também não fazia cerimônia para mandar todo mundo embora. Eu também mandava todo mundo embora. Mas você acha que ele tinha pessoas que aproveitavam disso? Você tinha uma relação meio de sentir que o seu filho às vezes estava sendo usado nessas coisas? Claro, lógico. Eu sabia muito bem quem era quem eram os amigos, quem não era, mas não adiantava falar, né? Ele era adulto, ele tinha a casa dele, ele ganhava o dinheiro dele, sustentava a casa dele. Eu tinha muito pouco a fazer, a não ser chorar às vezes, mas eu tinha muito pouco a fazer. Ele, inclusive, não deixava me intrometer na vida dele, não. Eu também, coitado, se ele deixasse, estava perdido. Sim, ele falava com você, você disse que no final, nesse depoimento que o Tavinho pegou, você não gostou porque tinham coisas que não corresponderiam, vamos dizer assim, ao que era o Cazuza, né? Mas ele falava com você sobre, por exemplo, sobre morte, sobre o que aconteceria, o que ele achava, se teria uma reencarnação, se ele voltaria, se tinha vida além da morte. Ele especulava com você sobre isso? Olha, a gente tinha combinado de não falar de morte. Quando ele soube que estava doente, a gente tinha combinado de não falar de morte. Falava de vida, que era o que eu queria que ele tivesse, longa, né? Mas uma vez ele me falou, há uns 2 anos antes dele morrer, uma vez ele não estava se sentindo bem, me ligou e pediu para ir para a casa dele. Aí eu fui dormir na casa dele, porque de vez em quando ele queria colinha. Ele era muito independente, mas de vez em quando ele queria colinha, ainda bem. Aí eu corria, estava sempre disponível. E aí ele, de noite, estava com insônia, e ele me disse, mamãe, se eu morrer um dia, como é que você vai ser? Você vai ser forte como a Regina Gordilho, porque tinha acabado de acontecer aquele fato com a Regina Gordilho, ou você vai ser dessas chatas, toda vestida de preto, chorando pelos cantos da casa, querendo o filho de volta? Eu falei, eu vou ser como você quiser que eu seja. Ele disse, eu quero que você tenha a força da Regina Gordilho. Então foi a única vez que ele falou de morte. Lucinha, você não quebrou nenhum pau com a Regina? Foi tudo harmonioso? Não teve nenhuma briga, não? Pasmem, ficamos super amigas. Também, olha, eu abri meu coração para ela, abri minha vida, a gente chorou junto, a gente riu junto. E olha, eu ganhei uma amiga. Espero que ela também tenha ganho, eu ganhei uma amiga. Tem a impressão que sim. Lucinha, tem aqui um fax que eu não estou conseguindo, está chegando tanta pergunta, eu peço desculpas para quem mandou, mas a pergunta era se tem coisas inéditas do Cazuza, gravadas, também tem uma outra pergunta aqui, é do Luiz Fernando Maciel de Oliveira, se vai sair um box com toda a obra do Cazuza, com coisas raras, enfim, como é que está essa parte? Eu tenho mais de 60 letras inéditas do Cazuza, que umas 4 já foram musicadas. Por exemplo, Malandragem, que foi a música que lançou a Cássia Eller, o Frejá musicou, o Cazuza já tinha morrido, né? E, aliás, caiu como uma luva na Cássia, foi muito bem gravada. Mas as outras eu não queria colocar com parceiros que não fossem de sempre, tipo Frejá, o Nilo Romero, Jorge Jael, os parceiros de sempre dele, né? E eu tenho intenção também, até já tenho uma editora interessada, em fazer um livro chamado Todas as Letras, nos moldes daquele do Gil. Certo. Só que o Gil comenta as letras. E aí, como o Cazuza não está aí para comentar a feitura das letras com as músicas, eu poderia chamar os parceiros para contarem uma coisa interessante. Por exemplo, esse Blues da Piedade é uma história muito bonita, pode ser contada. Isso está nos meus planos fazer ainda. E aí entrariam também as letras inéditas dele.
Esse Blues da Piedade, no livro, você conta que ele ficava muito irritado com os olhos consternados das pessoas que chegavam falando coragem, força. Então, como se aproximar de uma pessoa doente? É de um modo mais normal possível, né? Porque ela é super normal, só é HIV positivo e você é HIV negativo, mas tem que ser normal. Mas essas pessoas, coitadas, queriam transmitir força, incomodavam ele se sentia mal com isso. Um simples apertar de braço, ele já ficava nervoso, sabendo que estava com pena. E era um sentimento que não combinava com ele, o sentimento de pena. Não combinava mesmo, ele nem gostava. Ninguém gosta, né? Se vitimizar, né? Ele não tinha nada a ver com Como ele. é a sua relação hoje com os amigos dele? Com o Frejá, com os amigos? Você procurou mantê-los em torno de você? É o que eu mais quero. Eles me procuram